Então a gente pode começar aqui falando sobre classes. As classes de programação, elas são meio que receitas de um objeto e elas têm características e comportamentos. Assim, elas permitem armazenar propriedades e métodos dentro dela. Para construir uma classe, é preciso utilizar o pilar da abstração. Uma classe geralmente representa um substantivo, que a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa, um lugar ou algo que seja abstrato. Uma classe é um tipo definido pelo usuário que contém a receita, a especificação para os objetos. Algo mais ou menos como o tipo inteiro, ele contém um molde para variáveis que são declaradas como inteiras. A classe envolve e associa funções e dados, e controla o acesso às funções e os dados, no caso. Defini-la implica especificar seus atributos, que são os dados, e seus métodos, que são suas funções. Então, para explicar melhor, a gente tem uma situação hipotética que o programador ele seria Deus, e Deus cria uma classe humana, e ele define os atributos como nacionalidade, etnia e se ele vai ser uma pessoa abençoada ou não. Outro exemplo que a gente tem é a classe bolo, e os ingredientes necessários para fazer ele são seus atributos, e o modo que ele seria feito é um método, mas isso já é assunto para outro vídeo. Tanto o humano quanto o bolo eles ainda são apenas abstrações, e eles só passarão a existir nesse contexto após eles serem instanciados e assim eles vão virar um objeto. Então agora a gente vai falar um pouco sobre objeto. Os objetos eles são caracterizados por atributos e métodos. Os atributos são propriedades de um objeto e métodos são as ações que um objeto pode realizar. Os objetos são características definidas pelas classes. Neles é permitido instanciar objetos da classe para inicializar os atributos e invocar os métodos. A gente pode criar uma classe cachorros e seus atributos indicam que os cachorros abstraídos nessa classe latem, comem, dormem, pegam osso e andam, mas isso não passa de uma abstração. Quando a gente instancia os cachorros, que no caso são Scooby, Cronos e Zeus, eles passam a ser objetos e têm todos os atributos da classe cachorro, mas agora eles são reais nesse contexto. Exception ou exceção ocorre quando a gente tem um erro que em algum momento o programador ele previu que aquilo podia acontecer, então ele já, entre aspas, se precaveu e ele vai poder tratar esse erro. Como por exemplo, a gente tem um método crença que ele vai checar e atribuir uma crença para o humano criado no início desse vídeo. Nós sabemos que ele pode ser ateu, então a gente pode tratar esse erro. Quando colocamos a crença do humano como ateu, resulta na seguinte mensagem definida pelo programador. O private talvez é a parte mais fácil de entender. Ao declararmos um atributo como private, só podemos ter acesso a esse atributo na sua própria classe. O atributo blessed, ao ser declarado como private, ninguém pode mudar isso. Nesse caso, a pessoa sempre será abençoada. Se tentarmos trocar isso fora da classe, resultará em um erro.